Então a graça é simplesmente isso. É Deus de alguma forma se compadecendo de nós. Alguém disse que misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Então a gente merece a condenação eterna, mas Deus não nos dá por sua misericórdia. E a graça já é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Não somos dignos da vida eterna, não somos dignos do seu amor, mas o Pai, por sua graça, nos ama e nos dá a vida eterna. Isso é graça. E que bela notícia saber disso, que coisa boa. Isso é motivo para nos alegrarmos. E por isso eu estou alegre, não sei você. Que bom estar aqui com os irmãos, que bom ter esses dias, né, de conferência, de reunião, rever amigos, pessoas de outras igrejas, que bom, né? Fico muito feliz por isso. E quero convidar você nesse momento a orar comigo. Senhor Deus, Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Reconhecer a Tua bondade sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. Queremos reconhecer, Deus, a nossa insignificância, Deus. Quão falho nós somos, Pai. Não somos dignos de nem um pouco da Tua atenção, Pai. Não somos dignos de nos reunirmos e abrirmos a Tua palavra. Não somos dignos de nos dirigirmos a Ti, Pai. Mas o Senhor é gracioso, Pai. O Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. E nós Te louvamos por isso, Pai. Mesmo sabendo que o Senhor é digno de muito mais, Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos deu vida. Obrigado porque nós não éramos dignos, Senhor. Nós não merecemos. Mas o Senhor, de uma forma que não se pode explicar, nos amou, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa essa noite. Abençoa os louvores que vão ser entoados a Ti. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que ela seja viva e eficaz nessa noite. Que o Senhor use o pregador, Pai. E que a Tua igreja seja abençoada, Pai. Que acima de tudo o Teu nome seja glorificado em nosso meio. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus enviou Seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Porque Ele
presença, porque Ele vive, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha nas mãos do meu Jesus que vive. Estamos seguros em Cristo Jesus. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor Jesus, nossa firme segurança. Fiel para sempre, aquele que começou, poderoso, bom em tudo que Ele faz. Ele é santo, justo, puro, e tudo que é perfeito não se compara a Ele. Nele habita o conhecimento, Ele é a fonte de todo talento. Santo, justo, puro, aquele que tem em suas mãos o tempo e toda a eternidade se resume em um momento. Santo, justo, puro, vamos louvar o seu nome. Antes mesmo do princípio, Ele era completo em si, existindo plenamente. Ele reinando no trono, aquele que começou, foi pra Ele mesmo tudo que criou. Soberano, eterno, o sol e tudo que foi feito revela o que é perfeito. Pela fé sabemos que o universo foi formado por sua palavra poderosa e imutável. Soberano, eterno, o sol, céus e terra e tudo que respira. Ele reina tanto sobre santos quanto ímpios. Soberano, eterno, o sol, antes mesmo do princípio, Ele era completo em si, existindo plenamente. Ele é, solta tua voz e diz que Ele é admirável. Admirável é o seu ser, maior que eu antes de mim. Maravilhoso é o seu ser, melhor que sem forma, gracioso teu Espírito pairava sobre as águas. Ele é admirável, é o seu ser, maior que eu
que há de mais especial nessa canção para mim é o fato de ela exaltar um atributo de Deus que é pouco falado, que é a sua autossuficiência. Deus é Deus. Antes de nós, Ele é Deus. Isso deve ser adorado dentro da igreja. Nós devemos adorar a sua autossuficiência. A autossuficiência para nós é pecado, para Deus é ser. Ele não precisa de mais ninguém. Ele não precisa de nada mais. Ele é autossuficiente, Ele é perfeito. Ele é antes de tudo, Ele é maior do que tudo. Isso fica claro em Cristo Jesus. Vamos louvar o Verbo. Estava no princípio com Deus, pois o Verbo era Deus, Deus. Ele estava no princípio com Deus. Foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Enfim, nele estava a vida, cante. Nele estava a vida. Nele estava a vida, luz que resplandece, e as trevas não prevalecem. Eis o Verbo então no mundo, mas o mundo que era seu não o conheceu. Ele veio para o seu, o eterno feito em carne habitou entre nós, que o receberam foram gerados. Existe alguém aqui nessa noite que foi gerado em Cristo Jesus? Nele refeitos se tornaram filhos, filhos da luz. Solta a tua voz e diz que nele está.
nada do que foi feito existiria, enfim. Nele estava a vida e era a luz dos homens, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Nele estava a vida, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada e sem ele nada do que foi feito existiria, enfim. Sem ele nada, 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 sem ele nada de sol, nada de lua, nada de chuva, de beleza e natureza. Sem ele nada de cor, de verde, amarelo, laranja, azul, vermelho. Sem ele nada, nada não. Sem ele nada, sem ele nada de salvação, de beleza, de eternidade, de justiça. Sem ele nada, oh, oh, oh. Sem ele nada, nada. Se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, se não fosse o teu carinho, Jesus, sem ele nada, eu já estaria morto. Como eu posso te deixar? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sem ele nada. E se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, se não fosse o teu carinho, Jesus, eu já estaria morto. Como eu posso te deixar? Declare, só tu tens as palavras de vida eterna. Mais uma vez, ergue a sua voz e declare: se não fosse o teu amor, e se não fosse o teu amor, Deus, e se não fosse a tua atenção e o teu carinho, se não fosse o teu carinho, Jesus, oh, eu sei
isso eu sei que eu já estaria morto. Como eu posso te deixar? Não há como não, só tu tens, só tu. As palavras de vida eterna, somente as vozes. Erga com toda a sua força e declare que se não fosse não haveria nada em mim, eu já estaria morto. E como eu posso te deixar? Não há como, não há, se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só em ti nenhum outro. O Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como o céu. Ele que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e vestiu-se como um de nós. Foi mestre do saber e agora um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer.
eu dou. Deus se separou, cruz se expirou. Deixou seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como de nós. Oh, 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 oh. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como de nós. Oh, oh, oh. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção só a Ele, somente. Mais uma vez, erga sua voz, declare: exaltou, exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Se foi, deixou seu povo e se foi, deixou ser curo em seu ser, vestiu-nos como Ele é, somos o que Ele é. E estou falando aqui das solas, né? Somente a graça, somente a fé e somente Jesus Cristo. Então vou ler o texto aqui que eu usei hoje de manhã, nós vamos usá-lo de novo. E eu vou ler aqui, pedir para que você abra logo ele aí, Romanos capítulo 3, verso 21. Depois a gente ora e eu entro aqui na palavra. Então vamos lá para Romanos. Antes de ler, enquanto você procura aí, deixa eu dizer duas coisas que eu sempre digo quando eu vou a um lugar assim novo pregar, né? Uma igreja ou qualquer tipo de evento, quando eu vou pregar. O primeiro deles é o seguinte: a adoração não termina quando a música acaba, certo? Nós vamos continuar adorando a Deus agora, por meio da sua palavra. A palavra de Deus aqui, ela exalta o Senhor, ela adora o Senhor. A exposição da palavra exalta o nome do Deus da palavra. O pregador, ele tem duas funções: expor o texto e exaltar o texto. Se eu só exponho, é só uma aula. Eu preciso exaltar também esse texto aqui, mostrar que o evangelho é vivo nele, que nós somos apaixonados pelo Deus da palavra e pela palavra de Deus. Nós vamos continuar adorando, continue no espírito de adoração. E o segundo ponto é que toda vez que nós estamos diante da pregação do evangelho, você vai ver aqui que o que eu vou pregar é o evangelho puro e simples. Nós estamos diante de uma situação de vida e morte. E quando nós estamos diante de uma situação de vida e morte, a atenção é total. O olho está
fixado, o coração acelera, porque nós estamos diante de algo, de uma tensão entre a vida e a morte. Se o Evangelho faz sentido na nossa vida, se entra no nosso coração, se nós cremos nele, então a vida, senão a morte. Esse é um momento crucial, o momento da pregação é um momento dessa tensão, boa para nós que cremos no Evangelho. Se você não crê ainda, creia de todo o seu coração nele. Vamos ler aqui Romanos 3, vou ler do verso 21 até o 31. Depois eu vou ler um pouco do 4, que a gente vai entrar no 4 também. Então, verso 21 até o 31 diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o texto aqui central de hoje. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância, ou vanglória, ou orgulho? Foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa noite, pelos cânticos aqui entoados, pela tua igreja que te adora, pela tua palavra revelada, Senhor. Pedimos o poder do teu Espírito por meio da tua pregação. Que o Senhor fale conosco aqui. Que a graça, Senhor, enche as nossas vidas e os nossos corações, nos direcione ao Evangelho, a Jesus Cristo, a Deus Pai e ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor transforme as nossas vidas por meio da tua palavra. Nós dependemos de ti e dela para viver. E nós oramos assim, querendo continuar te adorando. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu comecei a pregar aqui hoje de manhã falando que somente Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança e que somente Ele é o executor da obra de justificação, porque Ele é Deus e Ele é homem, Ele é 100% humano, 100% divino, e que não há ninguém mais na terra, ou nos céus, ou debaixo da terra, onde quer que você vá, não há ninguém mais que pode mediar a obra de salvação. Não há ninguém mais que pode fazer algo para a nossa justificação. Então eu declarei aqui com base nesse texto, Jesus nos redimiu, Jesus foi o sacrifício, o cordeiro que derramou o seu sangue, que fez propiciação e apaziguou a ira de Deus na cruz do Calvário, e que Ele é o executor da obra de justificação. Eu vou continuar falando disso amanhã, quando nós entrarmos somente pela fé, mas o ponto foi esse: Jesus Cristo é o centro das solas, Jesus Cristo é o meio de justificação Deus usou para demonstrar a sua justiça, porque como nós lemos aqui, não deixou o pecado impune, e para justificar o ímpio. Nós vimos aqui hoje de manhã, Deus justifica ímpios como eu e como você. Agora nós vamos partir aqui para somente a graça. Eu queria que você imaginasse um esquemazinho aqui comigo. No centro de tudo está somente Jesus Cristo. Ele é o executor da justificação. Nós estamos falando aqui só sobre justificação. Ele fez a obra, Ele é o centro. E aí nós temos de um lado aquilo que motiva a obra de justificação, que é o lado divino, a parte de Deus na justificação. E do outro lado nós temos a resposta adequada que nós damos à obra de Jesus Cristo de justificação, que é o lado humano, é a resposta humana à justificação. Então Cristo está no centro, e eu diria que o lado divino, aquilo que motivou Deus a nos justificar, é a graça, somente a graça. E no lado humano, a resposta apropriada a essa obra de Jesus Cristo que está no centro é a fé,
somente a fé. Então amanhã eu fico com somente a fé, do lado humano, a resposta apropriada, e hoje nós estamos aqui do lado divino. Que motivou o Senhor? Por que o Senhor decidiu justificar pecadores que, como Romanos 1, 2 e 3 diz aqui, pecadores totalmente depravados, totalmente ímpios, assassinos, mentirosos, enganosos como eu e você? Por que Deus fez isso? Somente pela graça. É o que nós vamos ver hoje. Deixa eu mostrar aqui como era a situação, e você vai perceber o link aqui com o nosso tema. Como era a situação que a igreja cristã estava vivendo. Naquela época não existia essa diferença entre igreja católica e igreja protestante, era uma igreja só, né? No máximo tinha ocorrido o cisma entre a igreja ocidental e oriental. Mas deixa eu mostrar aqui a situação que a igreja se encontrava. Muito que nós sabemos, né, que havia venda de indulgências e que havia algumas relíquias do evangelho, digamos assim, algumas relíquias bíblicas que eram objetos que eram venerados, né? E aí o catolicismo usa a diferença entre adoração e veneração, né? Uma tentativa aí de dizer que veneração é um respeito, é uma honra, mas não é uma adoração. Então existiam relíquias que eram veneradas, mas se atribuía muito poder a elas, poder de cura, poder de mediação, poder de bênçãos, né? E isso juntamente com as indulgências, né? Aquilo que o famoso personagem chamado Tetzel vendia lá na cidade de Wittenberg, onde Lutero morava e ensinava, né? Que ele chegava e dizia: olha, você pode pagar e seu tempo no purgatório vai ser redimido. Você pode pagar por um parente que está no purgatório para que o tempo dele seja redimido. Você pode comprar um passe direto para o céu. E aí inventavam todo tipo de indulgências. Um dos motivos que a reforma protestante aconteceu é que alguns padres e alguns homens importantes da igreja não aguentavam mais esse tipo de coisa. Essa base na salvação pelas obras, essa venda de salvação, as indulgências e as relíquias. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui só como era a situação naquela época em relação às relíquias. As mais famosas, né, eram vendidas, ou o pessoal comprava ingresso numa espécie de museu que as pessoas faziam, ou de um parque de diversões religioso, e as pessoas cobravam ingresso para ver ou tocar nessas relíquias, né? Então você encontrava por toda a Europa fios do cabelo de Jesus, fios daquele manto de Jesus que tiraram dele na cruz, a madeira da cruz, enfim, os pregos, milhares de pregos eram vendidos pela Europa. Só tinham 3, né? 2 em cada mão no pé, mas milhares de pregos eram vendidos como se fossem os pregos da cruz de Jesus. E vou ler aqui algumas coisas que eu anotei de um livro aqui de história, para que vocês tenham noção do que as pessoas vendiam, cobravam ingresso naquela época. Então, entre essas relíquias estavam pedaços da barba de Noé, a crina, pedaços do cabelo da crina da besta, né, na mula que falou com Balaão. Deixa eu ver outro aqui. O cálice da ceia do Senhor, o prato usado na ceia do Senhor. E não era só um, eram vários. Cada localização vendia o seu, dizia que era o seu, né? Uma toalha que o Senhor usou, que o Senhor Jesus Cristo usou na ceia, pedaços da mesa da ceia, palhas da manjedoura, tinha muito isso. Olha isso aqui. A lágrima que Jesus chorou quando viu o túmulo de Lázaro, que era colocado em vidrinhos, e a história era que um anjo tinha colhido essas lágrimas, e as pessoas vendiam ou queriam ver essa lágrima, era cobrado ingressos, né? Deixa eu pegar outras coisas aqui que vocês vão ver como vai ficar pior. Em Wittenberg, cidade de Lutero, havia um príncipe que tinha uma coleção dessas relíquias. Ele tinha mais de 5.000 itens de relíquias. Entre elas, nós tínhamos aqui ossos do rei Davi, dentes do profeta Zacarias, fragmentos da vara de Arão, 2 pedaços do cajado de Moisés, fragmentos do machado que cortou a cruz, né, que fez a cruz onde Jesus foi crucificado, 8 pedras, isso aqui é engraçado, 8 pedras que apedrejaram Estevão, no casamento de Estevão,
vários ossos, fragmentos de ossos de Paulo, 2 pedaços do bastão, tipo um cajado que Pedro usava, 30 pedaços da cruz, 5 gotas do leite de Maria. Não sou eu que estou inventando, certo, gente? Depois eu posso passar a fonte. E outras coisas aqui que eram usados naquela época em que as pessoas veneravam essas relíquias, onde somente a graça estava sendo jogada fora, que parece aqui, né, motivo de piada mesmo para a gente rir, mas que era algo sério. As pessoas da igreja estavam entregues a isso aqui, e muitas vezes nós também estamos hoje em dia, e a igreja se entrega às novas relíquias atuais, mais elaboradas, não tão na cara quanto essas, mas que continuam sendo relíquias. Tetzel, né, o famoso cobrador ou vendedor de indulgências, quando o Papa Leão X quis construir ali o Vaticano, a Capela Sistina, então ele disse a Tetzel: viaja pela Europa, vende as indulgências. Houve uma bula papal de venda de indulgência, você pode vender aí essas coisas do purgatório, salvação e tal. E ele tinha uma frase que dizia o seguinte: então logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Uma tradução aqui em português para manter a rima, mas era isso que ele dizia. Era assim que ele anunciava a venda de indulgências. Um ambiente totalmente baseado em obras, ou nas obras pessoais, ou nas obras dos santos. Você acreditava que homens santos, né, os que eram canonizados, que tinham uma grande história de vida, eles acumulavam tanta graça, que eles podiam dividir com as pessoas. E aí você orava aos santos, e aquela graça que transbordou da vida dele poderia ir para a sua vida. Então nós temos esse cenário. Nós temos essa realidade. E que se nós percebermos, não é tão cômica, mas que hoje pode ser verdade. Nós temos ainda indulgências. Nós temos ainda relíquias. E eu não estou falando só de igrejas da teologia da prosperidade. Nossas vidas podem ter relíquias e indulgências escondidas. A graça precisa limpar o nosso coração disso. Lutero enfrentou um dilema na alma por causa disso. Ele olhou para o seu pecado e olhava para a justiça de Deus, para a santidade de Deus, e via que os dois não havia harmonia entre os dois. E ele via que tudo que ele fazia, todas as penitências, as confissões e as penitências a que ele estava proposto a fazer, que nada disso adiantaria para ser um relacionamento ser feito com Deus, para reconciliação, para haver apaziguação. Lutero estava num dilema. E ele diz o seguinte aqui, um escrito famoso de Lutero, abre aspas aqui para ele: embora vivesse como um monge sem reprovação, eu sentia que era um pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Eu não podia acreditar que ele estava aplacado pelas minhas penitências. Eu não amava, eu odiava o Deus justo que pune pecadores, e secretamente, se não de forma blasfema, certamente com grande murmuração, eu estava com raiva de Deus. Esse era o sentimento de Lutero, porque ele estava baseando a sua vida e a sua salvação em obras. Quando você baseia a sua vida em obras, uma hora você percebe que elas não são suficientes para a salvação, nem para manter um relacionamento com Deus, nem para ser justo de estar diante da presença de Deus. Então Lutero tinha esse embate com o Senhor, até que ele leu Romanos, até que a justificação brilhou, ele entendeu que tudo aquilo era pela fé. Vamos para o texto aí. Vamos para Romanos 3. Nós já vimos aí que Paulo começa com mas agora há uma nova manifestação da justiça, há uma nova aliança. Em Jesus Cristo nós temos um novo mediador, e em Jesus nós temos uma nova demonstração da justiça de Deus. E naquele esquema que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz a sequência dos argumentos de Paulo. Versículo 21, se você olhar aí e ler rapidamente, Paulo está dizendo que exatamente sobre essa nova manifestação. Versículo 22 e 23, ele está dizendo que essa justiça agora tem acesso a todos os tipos de pessoas, não só judeus, mas a todas as pessoas do mundo, por meio de
de Jesus Cristo. E no verso 24, ele fala da graça. Ele diz o seguinte, verso 23, né? Me perdi aqui na Bíblia. Achei. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui ele vem no seu argumento dizendo que é uma nova manifestação de justiça, né? Ela está aberta para todos, e ele vai continuar no seu argumento dizendo: é de graça. É pela graça que essa justiça foi oferecida. Aquilo que motivou o Senhor a enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário foi a graça. Parece redundante, parece repetitivo, mas Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é o escritor da teologia da graça no Novo Testamento. Ele está repetidas vezes falando de graça nas suas cartas. Romano é uma delas, Efésios é uma delas, e as outras cartas também. Paulo, Gálatas principalmente, é uma carta sobre a graça. 2 textos aqui só para você perceber isso. Gálatas capítulo 1, verso 6, Paulo diz o seguinte: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo. E Paulo está escrevendo Gálatas justamente porque uma onda judaizante está invadindo a igreja da Galácia, e as pessoas querem impor aos novos cristãos que elas precisam das obras do Antigo Testamento, elas precisam cumprir o calendário judaico, a circuncisão, a dieta judaica. Eles estão querendo judaizar os gentios para dizer: sem isso aqui não há salvação. E Paulo então escreve uma carta: vocês estão abandonando o evangelho da graça, pela graça que vos chamou. E aí ele vai dar uma explicação belíssima, uma teologia de alto nível, falando sobre a relação da graça e da lei, da graça e da lei, da nova vida do crente sobre essa graça agora. Efésios 2:8, texto conhecidíssimo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus. E ele continua no 5, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios é uma carta que Paulo escreve para dar uma identidade à igreja. Ele está dizendo ali, se você pegar todo o argumento de Paulo em Efésios, como Deus formou a igreja, quem é a igreja, como a igreja vive. Ele está construindo uma identidade eclesiástica, e ele baseia isso na graça. Olha, vocês igreja, foram edificados, foram chamados, foram salvos pela graça, e não veio de vocês, é dom de Deus, não de obras. Ele faz sempre esse contraste, para que ninguém se glorie. 2 pontos importantíssimos na teologia de Paulo sobre a graça. Eu vou resumir bem para a gente ficar com esses 2 pontos na cabeça. Primeiro deles, quando Paulo fala sobre graça, seja aqui no nosso texto de Romanos, seja em outros textos, ele tem um foco geralmente na forma do agir de Deus. Como Deus age em relação ao seu povo, aquele povo que Deus escolheu salvar. Como Deus age? Com graça. E geralmente a gente fala que graça é favor imerecido, Deus nos dando algo que nós não merecemos. Está correto, é isso mesmo. Mas eu quero que a gente vá um pouco mais a fundo nisso. Existe uma verdade mais profunda na graça: a forma como Deus age para conosco. Graça significa, indo mais a fundo, que Deus não é impelido, nem constrangido, nem convencido por nada fora dele mesmo. Graça significa que Deus não é impelido, nem constrangido, nem convencido por nada fora dele mesmo. Então, se nós aplicarmos isso aqui ao sacrifício de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, por que Deus enviou o seu Filho? Cristo encarnou, morreu e ressuscitou. Por que esse sofrimento? Por que Deus justifica os ímpios? E se você encontra a resposta fora de Deus, como se alguém convenceu a Deus, ou se alguém
constrangeu Deus a isso, ou se Deus se viu obrigado por alguma coisa a fazer isso, então não é graça. Deixa eu ilustrar aqui. Você pode ir no seu aniversário, imagine qualquer festividade ou no seu aniversário, você recebe um presente, alguém lhe deu um presente, né? E foi de graça para você. Aquilo ali é uma parte da graça, digamos assim. Mas se nós formos mais a fundo, talvez, digamos assim, né? Seu pai mandou o seu irmão comprar um presente para você. Chegou lá e disse: meu filho, é o aniversário do seu irmão, compra um presente para ele, não deixa ele comprar não, ele vai ficar feliz. Aí o irmão assim relutando: pai, não tenho dinheiro e tal. Não, meu filho, compra um presente. Aí o seu irmão lhe dá um presente. Isso não é totalmente graça, porque algo convenceu a ele de lhe dar um presente. Uma força externa o constrangeu a lhe dar um presente. Então, se eu digo que algo constrangeu a Deus, convenceu a Deus de me dar a salvação, não é 100% graça. Graça é quando Deus escolhe salvar, escolhe enviar o seu Filho somente pela sua boa vontade e nada mais. O principal exemplo disso é a verdade que Deus escolheu um povo para ser salvo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo está lá dizendo: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E no verso 5 ele diz: conforme o bom propósito da sua vontade. Nada mais. Que levou Deus a escolher um povo e enviar um filho para morrer por esse povo? Sua boa vontade. Se Deus fez isso porque Ele viu a fé que eu tinha, ou Ele viu o quão bom eu seria no futuro, não é mais graça, porque a minha atitude aqui constrangeu Deus a enviar o seu filho, convenceu Deus que Ele precisaria enviar o seu filho por causa de alguma coisa que eu fiz ou que eu demonstrei. Não é graça, não é 100% graça, não é somente a graça de Deus. Então graça é favor imerecido, sim, é algo que nós não merecemos, mas é algo pelo qual Deus fez somente pela sua vontade. Somente ali no pacto que houve entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nada mais, ninguém mais, nenhuma criatura, o diabo, os anjos, eu, você, ninguém constrangeu a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da teologia de Paulo é que ele sempre está constatando, fazendo a oposição entre viver pela graça e viver confiando nas obras da lei. Graça significa que as nossas obras aqui, as relíquias, as indulgências, não contam em nada para a nossa salvação. Isso aqui não entra na cabeça das pessoas. Parece uma coisa tão bonita para quem é crente, parece para mim assim, eu leio isso aqui, é óbvio, está na palavra de Deus. Mas quando nós nos submetemos a essa verdade aqui, paramos para pensar ou dizemos isso para alguém, é muito difícil admitir que nós não somos os super-heróis da nossa vida. De que a minha salvação, a salvação da minha esposa, dos meus filhos, não depende de mim em nada. Foi outro que fez e eu só recebi isso. Paulo está dizendo o tempo todo isso. Não pelas obras, não pelas obras da lei. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. É como foi tirada uma oferta aqui, e uma das coisas mais difíceis para quem vive do ministério, o pastor pode falar isso, acho que o Marcos também pode falar isso, é que você passa a depender das ofertas dos irmãos e das igrejas. Você não tem aquilo de, certo, eu estou trabalhando, posso até ganhar um salário aqui da igreja, mas se os irmãos pararem de dizimar, de ofertar, não tem mais sustento, você depende dos irmãos para sobreviver. Porque você não tem um trabalho onde ali você trabalha e tem um salário fixo todo mês, assim, que a empresa vai lhe pagar, mas depende da igreja. E muitas vezes você vai pregar em outros lugares. Por exemplo, eu vivo hoje, um exemplo pessoal, não para me vanglória, mas só para
ilustrar aqui. Eu dependo das ofertas de alguns irmãos que me ajudam a pagar algumas coisas. Não está nas minhas mãos. E eu lembro que quando eu fui entrar no ministério, e um dos presbíteros lá da igreja, um homem muito sábio, ele olhou para mim e disse: você tem problema em receber, em aceitar a oferta dos irmãos, em viver necessitando das ofertas dos irmãos? Ele disse: cara, eu trabalho desde cedo, é difícil para mim, não vou mentir. Ele falou: aprenda. Isso é humildade. É a mesma coisa aqui. Nossas obras aqui não contam de nada. Quando nós chegarmos diante do grande trono branco de Deus, do juízo final, Deus não vai olhar para nada que nós fizemos para validar ou não validar a salvação, porque é tudo pela graça. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus não requer nenhuma obra de nós, porque nós não seríamos capazes de dar ou oferecer nada do que fosse necessário. Deus é sábio quanto a isso. Deus é misericordioso quanto a isso. E uma coisa que eu queria que a gente lembrasse aqui, eu falei de Jesus Cristo hoje de manhã, e que a salvação é de graça para nós, mas custou caro para Deus. Houve um preço que foi pago, houve um sangue derramado. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que de graça fosse oferecido a nós. Mas não foi de graça para Deus. Houve um sacrifício. E nós não cumprimos a lei ou tentamos obedecer para sermos salvos, mas somos salvos para obedecer, em amor e gratidão. O crente, ele não obedece, ele não segue a lei de Cristo por medo ou por barganha ou por troca de indulgências. Ele obedece por honra, por amor, por gratidão, por tamanho sacrifício que nós fizemos. Como Paulo está dizendo, eu vou falar disso amanhã, nós não anulamos a lei de jeito nenhum. Antes nós cumprimos a lei. Nós não vivemos de maneira ímpia, mas queremos agradar o nosso Senhor que fez tamanho sacrifício. Essa é a graça que Paulo tem pregado, essa é a graça que ele tem anunciado. E ele vai usar um exemplo, uma ilustração, como todo bom escritor e pregador, Paulo também é um. Ele vai ensinar e agora ele vai dar uma ilustração. E ele faz isso com a vida de Abraão. Capítulo 4 de Romanos, Paulo explica a justificação a partir da vida e da fé de Abraão. Então vamos abrir aí, vamos passar aí para o capítulo 4. Vou ler só do 1 até o 6. A gente vai fazer um comparativo aqui com o texto do capítulo 3. Então preste atenção nesse texto. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Deixa eu ler aqui o restinho. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aí do 9 em diante ele vai começar a dizer as mesmas coisas assim. Não é só sobre judeus e gentios, não é só sobre circunciso e incircunciso, mas a graça está sem distinção de pessoas, não faz distinção de tipos de pessoa. Vamos olhar aqui para Abraão. Falei na atividade, né? Para Abraão aqui, né? Para Abraão. Comparar com a nossa vida. Quero primeiro fazer um comparativo entre as afirmações de Paulo no capítulo 3, do verso 28 ao 30. Então fique aí com o 3 e com o 4 abertos. Fazer essa comparação com o ensino de Paulo e a ilustração que Paulo faz de Abraão. Verso 27, que Paulo diz o seguinte, vou ler aqui na NVI, né? Onde está então o motivo de vanglória? Na atualizada aí a jactância, né? O orgulho. Paulo diz:
Se é pela graça, é excluído. Não há. Verso 27. No verso 2 do capítulo 4, Paulo fala a mesma coisa usando a vida de Abraão. Se de fato Abraão foi justificado por obras, então ele tem do que se gloriar. Percebe o comparativo? Quem vai se gloriar? Ninguém. E depois ele fala, se Abraão foi justificado por obras, ele teria do que se gloriar. Mas ele não tem também, porque ele não foi justificado por obras. Verso 28 do capítulo 3, Paulo diz, essa justificação que ele está falando é independente da obediência da lei. A lei não conta para a justificação. E no verso 3 do capítulo 4, ilustrando Abraão, ele diz, Abraão creu e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. Então ele diz no verso 28, olha, obras não contam de nada. E ele diz assim, olha, Abraão não fez obras, Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. Verso 30 do capítulo 3, está acompanhando, né? Vamos lá, verso 30 do capítulo 3, Paulo está argumentando, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, judeus e não judeus. E no verso 9 em diante do capítulo 4 ele diz, destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Não. Paulo está falando a mesma coisa. Ela está sem distinção de pessoas. Deus se revelou a todos os povos, no sentido de que a graça dele está disponível a todo tipo de pessoas sem distinção. Então ele está usando nesses 3 pontos. O orgulho é excluído, a vanglória é excluída, assim como foi em Abraão. A inutilidade das obras, assim como foi em Abraão. E a justificação sem distinção, assim também como houve em Abraão e no seu povo em diante. E eu queria fazer essa comparação com as nossas vidas. O cristão, irmãos, que vamos pegar essa primeira verdade. Onde está o motivo de vanglória? O cristão não tem nenhum motivo de orgulhar-se. O cristão não tem nenhum motivo de ser um espírito altivo, de ter uma personalidade arrogante. Nós não temos nem essa liberdade porque é pecado, mas nós não temos nem a razão para isso. E aqui eu falo dessa vanglória, desse espírito orgulhoso, arrogante, tanto entre irmãos, igreja, como entre crentes e descrentes. Não há motivo para pensarmos aqui que um foi salvo primeiro, ou é salvo melhor, ou é mais edificado porque é melhor do que outro, porque faz mais obras do que outro, porque elas não valem de nada para a nossa salvação. Então, só ilustrando aqui numa historinha. Supomos que vamos usar 2 irmãos gêmeos aqui, para ser bem extravagante o exemplo. 2 irmãos gêmeos chegam aqui na igreja no mesmo dia, eles vêm juntos, e eles ouvem a pregação do evangelho. E aquele irmão gêmeo, digamos, vou usar aqui Pedro e João. O Pedro se converte no primeiro dia. Ele chegou, ele ouviu a mesma pregação e ele se converteu. E o João nada. E o João passou 2 anos vindo a todos os cultos que o Pedro vinha, ouvindo as mesmas pregações e não se converteu. E depois de 2 anos ele se converteu. Quem é melhor do que o outro? Nenhum dos 2. Quem foi que agiu melhor para se converter? Nenhum dos 2. Por que um se converteu antes e o outro apenas depois de 2 anos? Porque a graça de Deus é soberana. Ele salva quem Ele quer, quando Ele quer. Então não há motivo para vanglória, não há motivo para orgulho, não há motivo para o Pedro bater dizendo no peito e disse: eu me converti no primeiro culto, meu irmão demorou 2 anos para se converter. A graça não faz esse tipo de distinção, não faz esse tipo de nivelamento entre os salvos, as castas, como há no hindu. Não há isso no evangelho. Nós somos iguais nesse sentido, porque nossas obras não valem de nada. Algo que me incomoda bastante é o sentimento de, eu já vi isso, já percebi isso, né? Graças a Deus, não no meu meio assim, talvez possa até ter, mas nunca percebi, mas pessoas às vezes que eu me deparo que
sentem que como crentes são superiores aos descrentes, tratam até os descrentes como, uma raça inferior, como se, olha, eu sou crente, Deus me escolheu, eu sou santo, e ali é um ímpio. E há esse orgulho no coração de achar que nós crentes somos algo superior, fizemos algo melhor para estarmos na posição de crentes. Isso não é o evangelho. Isso é uma característica de seita, né? De heresias. Nossa atitude também para com os ímpios, para com os descrentes, é de humildade. Dizer, eu só não estou desse lado aí, eu só não estou entregue ao meu pecado hoje, eu só não sou um descrente hoje, porque a graça de Deus me buscou e me salvou, e eu nada pude fazer. E eu oro para que Deus faça isso com eles também, porque não foi nada que eu fiz, nenhuma relíquia, nenhuma indulgência, nenhuma fé extraordinária que eu tive sozinho a partir de mim mesmo. Foi Deus quem fez. Então não há em nós cristãos nem a liberdade, nem motivação, nem razão nenhuma para sermos orgulhosos, para andarmos peito estufado, acharmos que nós somos o Batman da história, né? Eu gosto muito do Batman. Não tem motivo nenhum para isso. Segundo, gente, só lembrando que esse primeiro ponto aqui eu não estou inventando. Paulo está dizendo, e Paulo falou na vida de Abraão para dizer isso. E o ponto interessante é que Abraão faz, a gente conhece a história de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, de dizer assim: você vai ser o pai de uma nação, e através de ti as famílias de toda a terra serão abençoadas. Abraão poderia bater no peito e dizer: rapaz, eu sou o cara desse mundo, por meio de mim, da minha descendência, as famílias serão abençoadas. Mas Deus deu aquela promessa mediante não as obras de Abraão, mas porque simplesmente ele creu na graça de Deus. E a mente vai falar sobre fé, qual é a relação dela com a salvação e com as obras. Então, se Abraão não teve esse motivo, muito menos nós, né? Muito menos nós. Segundo, gente, as obras são inúteis para a nossa salvação. Eu não estou falando do pós-salvação. Santificação não está sendo tratada aqui. Justificação é uma coisa, justificação é pontual, acontece uma vez, Deus nos declara justo, eu vou falar sobre isso amanhã. Santificação é outra coisa. Eu estou falando aqui do ato de justificação. Nossas obras não contam para Ele. Então nós precisamos parar de basear o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus nas obras. Eu já sofri demais por causa disso. Vamos ilustrar aqui. É domingo na igreja e você brigou com a sua esposa. Teve mesmo lá no Ceará diz uma peia, né? Tem uma peia lá com ela, uma confusão. Não bateu, mas discutiu. Os dois foram para um lado para o outro, não se falaram o domingo inteiro. E você se acha por isso indigno de talvez orar a Deus. Ou você, jovem, não sei, pecou sexualmente com a namorada e você se acha indigno de estar diante de Deus. Ou você mentiu, você fez algum pecado que mancha a sua consciência e você acha que Deus se trancou num quarto e não quer mais falar com você. Eu pensava assim. Eu era o cara que quando pecava dizia: o que eu vou fazer na igreja se eu pequei? Minha adoração Deus não vai nem receber. Não adianta nem eu ir. Vou orar agora para quê? Deus não vai nem querer saber de mim. Isso faz um mal para a nossa alma. Isso a gente trata muito no aconselhamento cristão. Pessoas que tratam da sua intimidade com Deus com base nas nossas obras e não na bondade graciosa de Deus. Quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós erramos, nós deveríamos ir para diante do Senhor, nos entregar a Ele, porque a graça dele é a mediadora. Jesus Cristo é o mediador gracioso entre nós e o Senhor Deus. Não são as minhas obras. Nesse sentido de relacionamento de salvação, Deus não fica mais distante quando eu peco. Isso precisa estar no nosso coração. Nossa justificação é independente da obediência da lei.
Você não é mais justo ou menos justo porque pecou, porque caiu. Se você é um cristão verdadeiro, não estou dizendo aqui. Só há um status de justo. É justo, justificado. Não há mudança disso. Não há ninguém, digamos, mais justificado do que outros nesse sentido. A doutrina católica faz essa separação. Para ele, justificação é um processo onde eu vou me tornando justo com o tempo. E aí há pessoas que são mais justas e menos justas. Mas nós, protestantes, cremos que justificação é igual para todos. Fique com isso. Não baseie, principalmente aqui, os jovens sofrem muito com isso. Não baseie o seu relacionamento naquilo que você faz. Importa o que Deus fez por nós. Importa o que Deus fez. A graça dele é eterna. E a graça é mais poderosa do que qualquer pecado que nós possamos cometer. Esse é o meu terceiro ponto. Ela é suficiente para salvar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pecador, e de vencer e de perdoar qualquer tipo de pecado. Paulo está dizendo: a justificação vem sobre os circuncisos, sobre o incircunciso. Ele está dizendo aqui, depois um exemplo de Abraão: olha, ela não vem mais só para os incircuncisos, também está para todos, sem distinção. A graça não faz distinção. Não importa qual é o seu pecado, se não for a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a incredulidade. Não importa o que você fez, a graça é suficiente para cobrir qualquer tipo de pecado de qualquer pessoa. Hoje de manhã eu usei um exemplo, que quando eu, antes de vir para cá, por acaso assistindo o jornal, eu vi uma notícia de que o Acre tinha o maior índice de estupros do Brasil. E não há pecado, pelo menos para mim, mais terrível do que esse, crime. Eu comparo com o assassinato. São duas coisas que para mim é difícil dizer qual é o pior. E eu usei aqui a figura de um tribunal onde há um estuprador, um violentador, e Deus olha para ele e diz: você está livre. Seus crimes foram pagos. A graça faz isso, porque Jesus pagou o preço. Então, não ache que o seu pecado é mais poderoso do que a graça de Deus. Isso é uma mentira terrível. A graça de Deus não faz distinção. Eu quero encerrar usando capítulo 4, versículo 4 do capítulo 4, quando Paulo faz uma ilustração do trabalho e Abraão. Trabalho e Abraão. Dentro do exemplo de Abraão nós encontramos esse texto aqui, versículo 4. Diz o seguinte: ora, o salário do trabalhador não é considerado como favor, mas é uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. E aqui é a expressão que eu usei hoje de manhã: Deus justifica o ímpio. Isso aqui deveria fazer o nosso coração palpitar assim: como Deus pode justificar um ímpio? Como Deus pode dizer a um estuprador, a um pecador, a um mentiroso, a um Pedro da vida, a qualquer um de nós aqui: você está livre, você vive diante de mim, você pode entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, como alguém justo, perdoado, redimido, resgatado. Como Deus justifica o ímpio? E a explicação aqui é que ele acredita justiça. A justiça de Cristo é contada como a nossa justiça. E o exemplo aqui do trabalho é exatamente esse. Quando alguém trabalha, o dinheiro que ele recebe no final do mês é uma dívida que o seu patrão tem com ele. Ele trabalhou, então ele merece um pagamento. Ele trabalhou por aquele dinheiro. A mão de obra dele precisa ser restituída, precisa ser paga. Quando nós dizemos que Deus nos dá a salvação, quando Deus nos justifica por algo que nós fazemos, nós estamos dizendo que Deus tem uma dívida conosco. Estou dizendo que Deus tem uma dívida comigo, que Deus é meu devedor.
Esse é o exemplo de Paulo. Isso aqui é forte quando a gente pensa em Deus. Quando eu digo até mesmo que ele anteviu a minha fé, e por causa da minha fé, da fé que eu mesmo tive, que foi gerada por mim mesmo, por causa dessa fé, ele decidiu me justificar. Até isso, quando eu trato a minha fé como uma obra, Deus teria uma dívida comigo. Mas é claro que ele não tem. O texto continua dizendo aí que, versículo 5, né? O que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio, aí sim ele recebe justificação, ele recebe justiça. Quando nós estamos falando da justiça lá, que motivou a reforma protestante, nós estamos falando de não fazer nada, de deixar o trabalho para aquele que pode realizar a obra de salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é somente por Cristo. É por isso que a única coisa que motivou esse sacrifício, essa vida doada, é a graça de Deus. Amanhã eu vou ler o resto aqui do texto de Lutero, as cenas dos próximos capítulos, para você estar aqui amanhã. Mas quando ele descobriu isso, ele disse que as portas do paraíso se abriram para ele. A alma dele foi tratada. O dilema entre um homem pecador e um Deus justo acabou para ele, porque ele se encontrou com a graça de Deus revelada na justificação de Deus, descrita em Romanos. Ele se encontrou com essa verdade. Ele descobriu que não há relíquias, não há indulgências, não há obras, não há fé fingidas e produzidas por nós que possam mediar o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Amanhã eu vou falar só sobre a fé, né, e mostrar que ela não é uma obra nossa, e que Deus não nos escolheu, mandou Jesus por causa da nossa fé, da nossa grande demonstração de fé. Mas a gente vai definir aqui a fé de uma forma melhor, né? Como os reformadores definiram, e não só porque eles definiram, porque eles erraram em algumas coisas, mas porque eu acredito que a definição deles é bíblica, é verdadeira, e que nós precisamos resgatar. Só Jesus Cristo é o mediador da justificação. Só a graça é aquilo que motivou a Deus a enviar o seu Filho para nos justificar. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por tamanha graça, Senhor. Graça abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. Eu sei que os irmãos aqui, Senhor, aqueles que te conhecem, podem lembrar do dia que o Senhor os resgatou do domínio das trevas e os trouxe para o teu reino, maravilhoso amor e luz. Nós éramos pecadores e fomos salvos pela tua graça, e isso nos basta. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, sem que nada tivesse te constrangido, convencido ou impelido a isso, mas porque o Senhor simplesmente assim decidiu na eternidade, salvar pecadores para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado por essa graça, Deus. Nós queremos te louvar, te adorar pelo Deus gracioso que tu és. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ele é
profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando, nos alcançando, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sua graça, a sua graça é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, cantemos. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Com palmas, cantemos a sua graça para nós. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Sua graça é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações, vida aos corações, vida aos corações. E se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, se não fosse o teu carinho, Jesus, eu já... É pela graça, é por causa do seu amor gracioso, como eu é pela graça, só tu tens as palavras. É pela graça, com toda a sua força, deixa essa canção sair de dentro de você. E se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, se não fosse o teu carinho, Jesus, eu já
estaria morto. Como eu posso te deixar? Só tu tens as palavras de vida eterna. Erga suas mãos aos céus e com toda a sua força declare essa canção. Se não fosse somente as vozes. Se não fosse, e se não fosse, palavras de vida eterna. Só tu tens e só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. E só tu tens, e só